Mais um vídeo da série Tentantes aqui. E o último vídeo que vocês viram foi o Vidinha falando de todos os exames que ele fez nesse período que a gente estava tentando engravidar. Então foi muito importante ele abrir o coração dele neste momento, então vai lá conferir o vídeo. E agora a gente vai pra pergunta que vocês sempre fizeram pra nós. A gente recebe essa pergunta muito de tentantes, porque é uma questão que acaba afligindo muito nós, e foi a questão de o que a gente fez pra engravidar, o que foi todo esse período de engravidar. Então a gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo, então já deixa like e já comenta o que vocês estão achando dessa série que a gente tá fazendo aqui pra vocês. Vocês perguntam muito sobre a questão de medicamentos, se a gente já tomou... Ó, meu narizinho. Se eu tomei ou Vidinha tomamos algum medicamento pra engravidar, e não, mundo, nós não tomamos nenhum medicamento, assim, foi uma questão muito de a gente ir em médicos e a gente não sentir confiança nos médicos. Eu não sei se é uma coisa tão natural pra eles conviverem com esse tipo de situação, que a gente acabava não tendo... A gente acabava eles não levando nós a sério e a gente não se sentia confortável. Então essa questão de medicamentos, a gente não tomou nenhum medicamento. Mas também tem a questão das vitaminas. Teve um período que eu e o Vidinha, a gente começou a ir no ginecologista pra saber, fiz uma bateria de exames, todos de sangue, de urina, não lembro quais foram os exames que a gente fez. Mas eu comecei a tomar vitamina no período de 1 ano e meio a 2 anos, não lembro bem, mas vamos contar mais ou menos uns 2 anos. E eu comecei a tomar 2 vitaminas, que foi o ácido fólico e que foi a vitamina D, que seriam vitaminas que era pra eu tomar até eu engravidar, até o meu 3º mês de gestação. Mas o que aconteceu nesse período de 2 anos, 1 ano e meio, é que eu acabei me frustrando mais uma vez com a ginecologista, porque eu não sentia confiança, sabe? Era uma coisa assim, que eu não sei se eu precisava de um apoio emocional, alguma coisa do tipo, que era muito pate-pum, e eu saía cada vez mais triste, cada vez mais frustrada. Mas eu segui tomando as vitaminas por uns 4 meses. E depois disso, depois dos 4 meses, foi uma questão assim que quando eu parei de tomar as vitaminas, assim, que eu já tava cansada daquela expectativa, daquela espera, que eu resolvi, a gente resolveu parar, e eu comecei a ir mais a fundo sobre a minha alimentação, sobre a gente sempre, quem acompanha nós, principalmente lá no Instagram, vai lá, Instagram do Casal Tatuado, a gente posta o nosso estilo de vida, nossa rotina, toda a loucuragem que a gente faz lá. Mas uma coisa que eu comecei a mudar muito é a questão da alimentação. Realmente que a gente já se alimentava muito bem, mas eu comecei a procurar canais aqui no YouTube específicos para isso, perfis no Instagram que me ajudassem sobre alimentos férteis, tanto para mim quanto pro William. Muita coisa, na verdade, a gente deixou de comer farinha branca, esses industrializados, refri, a gente parou de tomar refri. Então a gente partiu para sucos naturais, para legumes, para verduras, para nozes. Depois que eu descobri que nozes era fértil, principalmente pro homem, o Vidinha sempre comia 3 no dia, então ele sempre intercalando. Foi muito engraçado esse período, porque a gente estava focado na nossa saúde interna mesmo, assim, de como seria a casinha do baby na barriga. Mas foi uma questão muito leve, sabe? O mundo não foi nada muito forçado. Foi uma questão assim, já que a gente já estava fazendo atividade física, eu já não estava fazendo, já estava evitando fazer alguns exercícios por minha conta mesmo, não era nenhuma questão de uma pressão psicológica, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E eu comecei a rever muito o meu conceito, assim, o meu interior, sabe? De ver que eu precisava mudar a minha mente, porque a gente fazia exames e a gente só se frustrava, e a gente ficava naquele anseio, naquela angústia. Então a gente partiu para alimentação mesmo saudável. Pesquisei todos os perfis que eu podia pesquisar sobre alimentos férteis
E daí em diante a gente começou a partir, mas tudo muito leve, assim, tudo muito saudável, nada de pressão. E foi aí que eu engravidei, na verdade. Foi uma questão que depois que a gente fez o vídeo sobre a frustração de ser tentante, logo depois eu engravidei. Na verdade, quando a gente lançou o vídeo, eu já estava grávida. Mas foi uma questão muito assim de me ver por dentro e ver qual rumo que eu queria tomar da minha vida, independente se a gente engravidasse ou não, que mulher que eu gostaria de ser, que casamento que eu gostaria de ter a partir desse momento. Então foi uma questão muito importante. Outra coisa que a gente vocês sempre perguntam pra nós é se a gente já fez alguma loucura pra engravidar, alguma loucura, se a gente fez coisas loucas assim. E é muito engraçado porque a gente vê vitaminas, a gente vê coisas assim na internet milagrosas, disso, daquilo e daquele outro, e produtos e produtos e produtos. E era uma coisa que a gente nunca levou fé, a gente nunca viu algo de interessante pra nós. Então foi uma questão de que a gente não fez nenhuma loucura pra engravidar. Acho que a única loucura que a gente fez pra engravidar é ficar com as pernas pra cima. Ficar com as pernas pra cima depois de fazer amorzinho, que era uma questão assim que a gente sempre ficava, até minhas pernas adormecerem. Daí eu comecei a conversar com amigas que já são mães. Daí uma falava assim, pra mim, uma falava assim, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Então a gente ia revezando essa loucura de um dia sim, um dia não. E daí teve uma outra amiga que falou assim, ó, quando eu decidi engravidar do meu segundo filho, eu ia todo dia, era uma loucura. E a gente começou a fazer todo dia. Mas claro que acabou cansando, enfim. Mas foram essas loucuras assim que eu escutava de mães fazendo. Então, já que, por exemplo, o errado a gente já tinha, né, que não era errado, mas já que o incerto a gente já tinha, então vamos partir para o bom mesmo. Mas foram loucuras assim que a gente fez pra engravidar, que não sei se são loucuras na verdade, mas foi um processo de que a gente acabou levando até estar com o Ethan aqui na barriga. Então essa é a grande dúvida que vocês sempre tiveram com nós, sempre perguntaram pra nós, principalmente os tentantes. Então a gente não fez assim, foi uma questão de hábitos mesmo. E eu percebo que foi um hábito muito interno meu, de me respeitar, assim, de respeitar o meu corpo, a minha alma, o meu casamento, o meu marido. Coisas que a gente achava que eu já fazia, mas que eu fazia totalmente errado, assim, de não me culpar. Uma questão assim foi clarear minha mente de que eu não sou culpada de não conseguir engravidar. Então eu tirei todas essas questões negativas, pessimistas, de que eu sou culpada, que eu não consigo ter um filho, que eu não consigo isso, que eu não consigo... Eu só me botava pra baixo, e automaticamente o William se colocava pra baixo, o nosso casamento estava indo mais pra baixo, nessa função dos filhos. Eu e o William, a gente sempre se deu muito bem, mas nessa questão a gente via que a gente tinha uma carência sobre isso. E no momento que a gente começou a mudar isso, o nosso pensamento, tudo começou a ficar mais leve. A gente começava a brincar mais sobre isso, a falar mais sobre isso, não era mais um peso falar sobre tentar engravidar, ou quando a gente falava de tentar engravidar, ou de quando a gente tivesse um filho, eu já começava a chorar, a gente já ficava mal, triste. Então foi mais uma questão que eu percebo interna, assim, de realmente me encontrar, e foi muito importante. Eu espero muito que vocês se encontrem, que vocês chegam nesse estágio, porque todos os estágios que a gente passa são muito importantes, e a gente tem que aprender com cada um deles. Então que vocês cheguem logo nesse estágio de realmente de se encontrar, de não se culpar, e que logo vocês engravidem. Então, um beijo, me comenta aqui, vê se vocês gostaram desse vídeo.